Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos vocês que estão conosco acompanhando a nossa live pelo Facebook da Prefeitura de Criciúma. Agradecemos a presença de todos vocês que nos acompanham, né, aí pela nossa live, seja da imprensa, seja o grande público, para esse dia importante, onde temos medidas e ações nessa contínua luta, contínuo enfrentamento à Covid-19 na cidade de Criciúma. Nós estamos ao vivo no Facebook da Prefeitura de Criciúma, um dos nossos canais oficiais para entrar em contato com vocês, facebook.com/Prefeitura de Criciúma, e estamos então iniciando o nosso evento, a nossa coletiva de imprensa e também a live com a participação de todos vocês. O governo de Criciúma reúne a todos nessa tarde para a apresentação do decreto municipal que traz novas medidas restritivas no combate e à prevenção à Covid-19. Antes da apresentação, nós gostaríamos de destacar o empenho e também a compreensão dos diversos segmentos que nos últimos 2 dias estiveram participando conosco aqui no Paço Municipal de discussões, reuniões, debates e um alinhamento, mostrando que o governo do município tem sim por hábito conversar e democratizar todas as decisões. E esse decreto vem nessa linha da democracia, de ouvir as pessoas e formatar algo que seja bom, para a nossa cidade e que também atenda as entidades sanitárias quanto aos cuidados da Covid-19. Nós também destacamos a importância dos órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, o Exército Brasileiro e o Corpo de Bombeiros, que juntamente com a nossa vigilância sanitária irão compor um grupo de monitoramento e fiscalização, intensificando as ações no nosso município. Também é importante ressaltarmos que, como acontece em todos os nossos eventos, antes de mais nada, nós temos sempre o cuidado com os nossos eventos, sejam eles presenciais ou nas lives externas, de que possamos respeitar os protocolos de saúde. Aqui, onde nós estamos, no Salão Ouro Negro da Prefeitura de Criciúma, nós temos o distanciamento das cadeiras para a imprensa, que está aqui conosco acompanhando, sendo respeitado. Também alguns convidados, todos de máscara, todos com a utilização do álcool gel, logo na entrada, disponibilizado para todos os convidados, assim como também o distanciamento necessário na mesa de autoridades e todos, claro, com as máscaras e também com o álcool gel à disposição. Agora vamos então para a nossa mesa de autoridades, onde nós vamos registrar a presença, e já estão conosco, aqueles que farão a explanação e o uso da palavra do que nós temos para apresentar para vocês hoje. Na mesa já está o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, também o vice-prefeito Ricardo Fabres, o secretário de Saúde, Acélio Casagrande, está conosco também o coordenador da Vigilância Sanitária, Samuel Buco, também o diretor de Tecnologia da Informação, senhor Tiago Pavan, também o presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Tita Beloli, e também o delegado regional da Polícia Civil de Criciúma, delegado Vitor Bianco Júnior, que, como eu disse, representa aqui toda essa força-tarefa que está mobilizada para poder ajudar no enfrentamento e na fiscalização desse novo decreto que será anunciado hoje. Todos apostos na mesa, eu queria apenas registrar algumas pessoas que estão conosco, o senhor Johnny Borba, da Defesa Civil, também integrante dessa força-tarefa, o senhor Kevin Benedetti, que é o presidente do DCE da Unesc, o vereador Arleu Ronaldo da Silveira, que também faz presença e acompanha conosco a live de hoje. Também agradecer, mais uma vez, todos os veículos que estão conosco, vejo inúmeros deles aqui, já agradeço. Outros que não puderam estar presentes já nos mandaram mensagem dizendo que estão acompanhando pela internet, inclusive transmitindo a nossa live em diferentes canais. Bom, antes de a gente começar com o próprio decreto, prefeito, gostaria que você, então, por gentileza, abrisse a nossa reunião, dando uma mensagem inicial. É o outro microfone, por favor, prefeito. Isto. Esse microfone é da nossa querida Rede Record. Está aí, então, a sua mensagem inicial antes de abrirmos o evento. Obrigado.
transferisse para o município com os setores organizados da sociedade, com quem produz, nós íamos nos acertar, nós daríamos um jeito. E Criciúma estava indo muito bem, e continua indo muito bem. Ainda há disponibilidade de leitos, é verdade, mas os números nos assustam. Exatamente por conta dessa flexibilização que nós podemos até dizer que houve um relaxamento de todos. E nós não podemos transferir somente para a sociedade, o governo também é parte dessa responsabilidade, mas nós queremos agora compartilhar essas medidas que nós vamos anunciar a partir de hoje. E aí, mais uma vez, quero agradecer à Polícia Civil, à Polícia Militar, o Exército, a Defesa Civil, a Vigilância Sanitária, o secretário Acélio, com toda a nossa equipe que tem trabalhado diuturnamente, a Procuradora-Geral, a doutora Ana Cristina, o meu vice-prefeito, enfim, o Tiago, todos muito envolvidos, né, o vereador Tito, que aqui representa todos os vereadores, na construção deste decreto, que não foi um decreto construído aqui apenas pela equipe do governo. Aqui neste mesmo ambiente, onde nós estamos fazendo esta live, na terça e na quarta, quase que todos os setores produtivos, todos os setores organizados, eles foram chamados. Este decreto é resultado do diálogo que obtivemos com ele. Pedimos ainda pouco, agora às 2h da tarde, para um outro segmento, que já são reincidentes, né, que já descumpriram o decreto anterior, pedindo, pelo amor de Deus, que não descumpram este decreto, porque neste não haverá a previsão de uma notificação de uma multa. Este nós vamos agora interditar de forma imediata, até porque os números, como eu disse, eles aumentaram, né, as pessoas internadas nas clínicas, na enfermaria e também na UTI. As coisas estão piorando e nós temos a certeza que o cumprimento deste decreto, ele vai permitir estancar isso e a gente começa a ver novamente a curva descer. Por isso, a importância da publicação desse decreto, não por si, pela publicação, mas o cumprimento, a exigência que aqui contido seja absorvido por toda a sociedade. Eu tenho certeza que Criciúma, ela vai se diferenciar pelo cumprimento desse decreto, os resultados serão muito positivos, e o que nós mais queremos mesmo é ver a indústria produzindo, o comércio vendendo, as pessoas circulando na rua e a UTI e os hospitais vazios. É isso tudo que nós desejamos. Muito obrigado, prefeito Clésio Salvaro. Também gostaria de registrar, né, após a fala do prefeito, a presença da nossa procuradora do município, Ana Cristina Youssef, também o nosso secretário-geral de governo, o senhor Wagner Espíndola. Em nome deles, congratulo, né, e também agradeço a presença de todos os secretários e time de governo que está conosco. Muito bem. Nesse momento, então, eu passo a palavra para o secretário de Saúde, Acélio Casagrande, que tem na sua frente, então, o decreto, né, com a numeração correta, decreto 815/2020. Aqui na tela, né, para os presentes, nós teremos a exposição de cada um dos artigos que serão lidos, né. Claro que o decreto não é muito extenso, tem 12, 13 itens, mas cada um dos itens, às vezes, tem os parágrafos, tem alguns itens que são interessantes. Não vamos ler ele inteiro, nós vamos ler os artigos e, se achar, então, necessário pontuar algumas coisas, o secretário Acélio vai destacar durante a sua leitura. Secretário, bem-vindo, a palavra está com você. Muito obrigado, Douglas. Uma saudação especial aqui à mesa, em nome do nosso prefeito, nosso vice-prefeito, a todos aqui já nominados, a toda a imprensa que aqui está presente, aqueles que participam conosco dessa live. Por diversas vezes nós estivemos conversando com a sociedade de Criciúma, levando a sociedade de Criciúma, pedindo a sociedade de Criciúma, e houve a compreensão, né, prefeito, no uso de máscaras, muitas vezes espontâneo mesmo, muitas pessoas usaram. E eu quero aqui agradecer em nome da Vigilância Sanitária, da Vigilância Epidemiológica, de todos os profissionais de saúde que estão lá na ponta atendendo nas unidades básicas de saúde,
o nosso muito obrigado em nome do governo municipal por estarem conosco enfrentando esse momento. Então, o decreto é o decreto 815/20, com data do dia 26 de junho de 2020, e como disse o Douglas, eu não vou ler todos os considerandos, né, e nem os parágrafos, alguns somente. Então, o primeiro artigo, fica determinado o isolamento domiciliar de pessoas com idade ou igual ou superior a 60 anos. Então, essa é uma determinação sanitária, né, para que possamos conter aí a transmissão, principalmente nesses grupos de risco. Será permitido o deslocamento de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos somente para atividades laborativas, atendimentos de saúde, aquisição de produtos alimentícios e de saúde. Esse é o artigo 1º. O segundo, que também é a partir dessa assinatura, o decreto passa a ser obrigatório o uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos. Então, em todos os lugares será obrigatório o uso da máscara. O descumprimento, aí é um parágrafo que é interessante a gente colocar, o descumprimento da obrigação prevista constitui infração sanitária prevista no artigo 13º da Lei Municipal 6.000/2011, e a partir do dia 1º de julho, estamos dando aqui um espaço, né, para poder construir a parte burocrática, blocos, enfim, tudo aquilo que é necessário. Então, será a partir do dia 1º de julho e acarretará a imposição de multa no valor de R$ 1.971,70. É uma multa, um valor significativo, mas necessário nesse momento. Então, vamos lá para o artigo 3º. Os estabelecimentos autorizados a funcionar durante a pandemia da Covid-19 são obrigados a fornecer a seus funcionários e colaboradores máscaras de proteção individual, ainda que de fabricação artesanal, e outros equipamentos de proteção, quando o estabelecimento funcionar com atendimento ao público. Artigo 4º. Os serviços de alimentação não essenciais estão autorizados a funcionar com portas abertas e com atendimento ao público, autorizado o acesso e uso do ambiente interno durante o período de enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19, desde que observadas as portarias 256 da Secretaria Estadual de Saúde, de 21 de abril de 2020, e observadas as regras contidas nos decretos municipais e observadas as seguintes condições. Aí vem aqui uma série de parágrafos. Vamos ler aqui o primeiro. A entrada de pessoas para consumo no local fica restrita até 22 horas, podendo o cliente permanecer no local até no máximo 23 horas. Para que todos entendam claramente que isso é importante, as pessoas podem entrar no estabelecimento até às 22 e devem sair no máximo às 23 horas. Né? Essa é uma situação importante que vai nos ajudar muito aí nos próximos passos. Após as 22 horas, para novos atendimentos, os serviços de alimentação não essenciais poderão funcionar somente na modalidade do tipo de entrega. Né? Retirada na porta, observando-se, nesse caso ainda, e aí vem aqui uma série de detalhes que também vai estar no decreto que será publicado amanhã. O artigo 5º, fica proibido nas dependências de lojas de conveniências, muito importante isso também, fica proibido nas dependências de lojas de conveniências e nos postos de combustíveis, primeiro, o consumo de bebidas alcoólicas, expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas. Inclusive,
já estamos para cada local desse com um material, né, dizendo proibido aglomerações e consumo de bebidas neste local. Também já é um material que já está disponível, né, prefeito? Então, vamos lá. 2. A aglomeração de pessoas e carros nas dependências e imediações, estacionamento, passagens de carros, espaços livres, entre outros. Então, naquelas imediações, né, desses locais também serão proibidos. A partir das 22 horas também as pessoas poderão entrar, mas deverão sair imediatamente com o produto totalmente dentro das normas. Então, aqui vem os artigos, que eu não vou ler, né, que também está no decreto, e vamos lá para o artigo 7º. Sexto? Sexto. Vamos Isso. Lá. Reforçando também, né, secretário? Aqui? Isso, é o artigo 6º. Reforçando também, assim como disse o secretário, que esse decreto tem algumas peculiaridades dos parágrafos. Ele vai estar publicado, vai estar disponível para todos vocês que nos assistem para baixar, entender melhor. E a imprensa que está aqui conosco também vai receber no conteúdo que enviaremos pela comunicação, pela Secretaria de Comunicação, enfim, vai receber também em anexo esse decreto inteirinho para poder destrinchar e informar o público. Secretário. Ok. Então, é o 6º, artigo 6º. Os serviços de alimentação considerados essenciais deverão operar com 50% de sua capacidade. Né? São considerados serviços de alimentação essenciais supermercados, mercearias, padarias, açougues, fruteiras, feiras livres, peixarias, lojas de venda de produtos alimentícios, lojas de venda de salgados, doces e bolos e tortas. Então, esse é o artigo 6º. Reforçando aqui os 50% da capacidade. Ainda ontem foi um dos segmentos que nós convidamos a estar aqui, estiveram aqui, e o prefeito reforçou a eles o pedido de colocarem mais álcool gel nas próximas prateleiras, enfim, em cada setor, reforçar a segurança também nesses locais. Né? Agora sim, o artigo 7º. Todos os serviços de alimentação devem sinalizar de maneira clara a garantir que seja cumprido o distanciamento que deve ser mantido em filas e assentos, de modo a atender distância mínima de 1,5 metro. Então, permanece aquela determinação de 1,5 metro, e com mesas em restaurantes e nesses estabelecimentos com até 4 pessoas. Né? Nós podemos ter, e também tem esse diferencial nesse decreto, que permite que as pessoas fiquem 4 pessoas numa mesa, mas com distanciamento entre cadeiras de 1,5 metro. Artigo 8º. Fica permitida a utilização de parques e praças ao ar livre somente em atividades físico-desportivas de caminhada, corrida e ciclismo, realizadas de forma individual, respeitando as regras definidas pela Portaria Estadual 275, de 27 de abril de 2020. Poderão ser desenvolvidas atividades físicas com personal nestes locais, limitando a quantidade de participantes a 2 alunos e respeitando as normas estabelecidas pela portaria citada acima. O horário de funcionamento dos parques será das 6 às 21 horas. Artigo 9º. Os eventos esportivos de iniciativa pública ou privada, profissionais ou amadores, seguirão as regras estaduais vigentes ou as que vierem a substituir. Então, enquanto elas estiverem vigentes, ok. Se vierem novas regras, serão as que também vamos seguir. Artigo 10º. Fica proibido atividades em cinemas, teatros, casas noturnas, museus, bem como a realização de eventos, shows e espetáculos durante a vigência desse decreto. Fica incluída nessa proibição a realização de festas e eventos particulares. E hoje eu tive um exemplo muito claro, a todos aqueles que estão nos acompanhando, de um paciente, né, que confirmou estar positivo por ter participado
de um churrasco em uma dessas festas particulares. Então, por isso também essas restrições, para que se tenha uma eficiência maior, né? 11º, né? A pessoa física ou jurídica que descumprir os comandos dispostos no presente decreto e nos demais decretos municipais que determinam medidas a serem adotadas no tocante à prevenção e cuidados necessários contra o Covid-19, como distanciamento obrigatório, higienização, lotação máxima de ambiente, entre outros, estará incursa nas medidas discriminadas na Lei Municipal 600/11, especificamente nos artigos 13º, como aplicação das sanções previstas na referida lei. Então, aqui nós vamos pular os parágrafos, né, prefeito? Pulamos aqui e vamos lá, então, reforçar aquilo que já foi dito aqui no início, com relação à criação da comissão integrada para avaliação e monitoramento do cumprimento das medidas determinadas no presente decreto, nas portarias da Secretaria Estadual de Saúde do município e nos decretos municipais que impõem as medidas a serem adotadas pelos diversos setores no combate ao Covid-19, compostas pelos seguintes membros: um representante da Vigilância Sanitária, um representante da Procuradoria-Geral do município, um representante da Defesa Civil, um representante da Diretoria de Trânsito e Transporte, e serão convidados ainda a participar da referida comissão os representantes das seguintes instituições: Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Exército Brasileiro. A comissão ela ficará responsável pelo monitoramento das atividades e constatação de infração às determinações contidas em lei e nas normas de vigência, não conflitando tal atividade com as atribuições de cada órgão envolvido. Vamos lá, então. As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município. Permanecem em vigor as determinações constantes de decretos, portarias anteriormente publicadas, que não conflitem com o aqui disposto. Esse decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir do dia 26 de junho de 2020, com validade até 26 de julho de 2020, podendo ser revogado ou prorrogado a qualquer tempo. 16º, revogam-se as disposições em contrário. Assina o prefeito Clésio Salvaro. Muito bem, obrigado, secretário Acélio Casagrande. Do 13 ao 16 são as disposições finais, então até o 12 nós temos algumas regrinhas que então foram colocadas, também a criação da comissão, né, prefeito? Nesse momento peço que o senhor então assine o decreto e em seguida então faça a sua mensagem já com todas as disposições sendo conhecidas pelo grande público. O prefeito assina nesse momento então o decreto que passa a entrar em vigor hoje, amanhã, na realidade, né? Dia 26, e vale por 30 dias, então, até o dia 26 de julho. O prefeito Clésio Salvaro está aí exposto, então, todos os artigos com seus considerandos. Importante essa palavra agora, antes da gente passar para a coletiva, de um momento de reflexão, né? Muito bem, né, Douglas? Eu acho que o Acélio também foi muito resumido, até para não tomar muito tempo nessa coletiva, mas agora tudo está devidamente já à disposição. É no site da Prefeitura, o decreto 815/20, e esse decreto, resumidamente, falado aqui pelo secretário Acélio, ele é resultado de muito diálogo, de muita conversa. É baseado na ciência, é baseado na estatística, e eu tenho certeza que o cumprimento dele vai ser com sucesso. Nós vamos vencer o novo coronavírus, sem precisar desligar da tomada a cidade. Ou seja, a economia vai continuar girando, a indústria produzindo, o comércio vendendo, tudo funcionando. Ou seja, se todos cumprirem esse decreto, se o cidadão criciumense, se o empresário criciumense, os autônomos, enfim, se a cidade cumprir este decreto, eu não tenho a menor dúvida,
a economia volta a crescer sem a necessidade de a gente repensar ali na frente, como em outros países do mundo, como outros estados da federação, que tiveram que desligar da tomada a cidade, ou seja, para tudo para vencer o novo coronavírus. Nós, em Criciúma, vamos vencer o coronavírus e a cidade vai ficar ligada na parede, ali produzindo, gerando emprego, gerando renda. É isso tudo que nós queremos. Então, coloco à disposição para eventual pergunta. Aqui está presente nessa coletiva a nossa equipe de governo, o secretário Acélio, o diretor da TI, o Tiago Ferro Pavan, que está à disposição para tirar as dúvidas sobre esse novo canal de comunicação que nós vamos colocar a partir de amanhã no WhatsApp, também o telefone 0800, o WhatsApp, sim, o 0800 a partir de amanhã. Nenhuma denúncia nós vamos receber se ela for anônima. O governo trabalha com os pés no chão, com muita seriedade. Denúncia anônima para nós tem o destino, que é o lixo. Então, se alguém quiser fazer alguma denúncia, que se identifique, que pode mandar fotos, pode mandar filmagem, e aí eu vou garantir. Nós vamos atrás, confirmar a denúncia, confirmado, o estabelecimento será imediatamente interditado. Então, toda a nossa equipe está aqui, também alguma dúvida jurídica, a doutora Ana Cristina Youssef também se faz presente, o Samuel da Vigilância Sanitária também está aqui à disposição. Enfim, estamos à disposição, porque tudo que fizemos foi feito, construído com a participação de todos os segmentos, governo e sociedade. Legal, obrigado, prefeito Cláudio Salvaro. Lembrando também, né, que o vice-prefeito Ricardo Fabres gentilmente costuma falar, claro, mas hoje cedeu a palavra até para ganharmos celeridade, e também, inclusive, cedeu ali o espaço ao lado do prefeito para o nosso delegado, né, delegado Vitor, para mostrar que realmente as forças de segurança estão juntas nesse processo. Né, se o município até agora deu certa liberdade para que pudéssemos nos organizar, mas agora necessita de uma ação um pouco mais forte, é de forma organizada que também as forças de segurança estão com a vigilância sanitária, fiscalizando a cidade, claro, contando com vocês. Bom, passamos às perguntas aos jornalistas que estão conosco aqui, primeiramente. Temos a Simone Costa, Adelo Lessa, por favor, a pergunta lá com você. Pois não, muito boa tarde, prefeito, secretário, autoridades à mesa. Parabéns pelo decreto. Uma dúvida, o secretário, quando fez a leitura, artigo 11, prevê lei municipal número 6.000/11, prevê penas discriminadas, incisos 18, 19, 17, 20. O que são essas penas previstas nesse artigo? São penas previstas para o descumprimento de atos emanados pela autoridade sanitária. Então, no caso de constatado essa infração sanitária, aí vai ser lavrado um auto, mencionando esses incisos da Lei 6.000 que caracterizam a infração sanitária. E aí o estabelecimento está sujeito às penalidades descritas nos parágrafos, do artigo 11. Na primeira notificação, o estabelecimento ele será advertido, Porém, caso hajam notificações anteriores à publicação desse decreto, elas já estão valendo. E aí, caso for constatada ainda uma irregularidade, então o estabelecimento será interditado em um primeiro momento pelo prazo de 10 dias. Em caso de reincidência, aí passa a ser interditado o local por 20 dias. E ainda, insistindo no erro, o estabelecimento então terá cassado as suas licenças e seus alvarás de funcionamento. Muito bem, obrigado ao Samuel. Boa tarde. O Anderson, à vontade, Anderson, obrigado. Boa tarde a todos. A dúvida é com relação justamente à multa que será aplicada ao cidadão que não estiver usando a máscara, o equipamento de proteção na rua. Como é que vai ser feita a aplicação dessa multa e como é que vai ser feita a cobrança? Tecnicamente, um estabelecimento comercial é mais simples de você aplicar a sanção, mas para o cidadão, como é que vai funcionar? Olha, o cidadão ele precisa estar munido da documentação para nós pegarmos os dados, o nome e o CPF. Caso o cidadão então se recuse, nós vamos solicitar então que a polícia nos auxilie nessa questão, fornecendo essa identificação para posteriormente fazer a implantação administrativa da penalidade. Muito bem, Gentil Francisco, Jornal dos Bairros. Boa tarde a todos. O Lessa frisou bem
a importância disso aqui, né? E a pergunta do Anderson foi muito positiva e que a gente também gostaria de saber de que forma que seria. E foi citado um artigo ali, secretário, no tocante a fornecimento de máscara, que os estabelecimentos, as pessoas que forem no mercado ou outro comércio qualquer, se não tiver máscara, as empresas terão que fornecer? É isso que foi colocado? Para os funcionários e colaboradores. Para os funcionários. Isso, o senhor colocou ali sobre fechar, interditar por 10 dias. 10 dias. Não tem, pelo menos, uma notificação, notificando a regularidade para depois fechar? Por exemplo, se o senhor chegar no supermercado que excedeu o número de pessoas, como é que vocês vão saber que o mercado, por exemplo, vamos citar o bistec, quantas pessoas cabem no bistec, quantas podem ter? Como é que vocês vão interditar? Se abater 100, vocês vão imaginar que tem 200. De que forma que será feito isso? O mercado vai ser interpelado, certo? E ele tem que nos fornecer exatamente a quantidade de pessoas que tem naquele momento. Vocês não têm esse levantamento hoje, basicamente, de quantos que já não suportam, o bistec, já? Vocês têm isso? O Corpo de Bombeiros... E todos os outros também? Sim, o Corpo de Bombeiros, ele define qual é a capacidade daquele estabelecimento, capacidade de pessoas... Mas vocês têm essa relação já, não? Sim, o Corpo de Bombeiros fornece para nós essas informações, certo? E nós, imediatamente, vamos interpelar o estabelecimento para saber qual a quantidade que tem naquele momento de pessoas no interior do estabelecimento. Sabe o prefeito Carlos Salvaro, ele colocou que houve também um relaxamento, né, da comunidade, da população em geral, e também do poder público. Aonde, prefeito? De que forma que relaxou e de que forma que dá para se reparar isso? O rigor no cumprimento dos decretos. Na verdade, nós reconhecemos isso, acho que houve uma flexibilização natural, de toda a sociedade, mas em alguns finais de semana, notadamente nesse último final de semana, nós observamos um verdadeiro exagero. Em alguns estabelecimentos que nós passamos noturno, assim, não era um caso de interdição, na verdade era um caso de ver quem é o proprietário, algema e leva preso, né, pela tamanha falta de responsabilidade. Por isso, todos esses, inclusive esse que eu me referi, tivemos com ele conversa agora à tarde com todos, dizendo, cuidado, tu não terás uma segunda chance. Nós não vamos te desligar da tomada. Tu vais continuar vendendo, tu vais continuar tocando o teu negócio, tu vai ganhar um pouco menos. Isso vale para todos. Todos vão ganhar um pouco menos. A geladeira está quase vazia, né? Nós não podemos parar a economia. E, por outro lado, a UTI está quase lotada. Então, vamos buscar este equilíbrio. Então, nós vamos buscar esse equilíbrio. Nós vamos agora exigir o cumprimento exato desse decreto, sem permitir flexibilizar. Até porque ele foi construído para isso. Foi o único decreto na história desta cidade construído ouvindo todos os setores da sociedade. Todos, não há ninguém que não foi chamado de igreja a boates. Foram chamados nesse ambiente para discutir. Portanto, estou seguro de que o cumprimento dele vai permitir vencer o novo coronavírus sem que haja necessidade de desligar a cidade da tomada. Obrigado, prefeito. Uma pergunta da imprensa que não pode estar presente, mas que nos assiste. O portal TN Sul pergunta, talvez aqui até aos órgãos de segurança, representado pelo delegado Vitor, e aí o Samuel também da Vigilância pode ajudar, sobre a estratégia, né, dos órgãos que são apoiadores nesse momento de segurança, no cumprimento do artigo que trata, por exemplo, sobre o uso de máscaras, bem como a fiscalização das festas. Se dará somente a partir de denúncia. Então, estratégia geral sobre máscaras, sobre festas. Certo. Bom, o decreto ele então estabelece o uso obrigatório de máscaras, né, por todos os cidadãos, em espaços públicos e privados, incluído aqui os condomínios residenciais, né, inclusive elevadores. Né? Então a fiscalização ela vai ser dada pelos órgãos de segurança, né, autoridades de saúde municipais, né, constituídas, inclusive os agentes de trânsito terão essa atribuição conforme consta nesse decreto. Né?
O cidadão que não estiver portando e utilizando de maneira correta, é importante a gente frisar aqui que o uso da máscara ela deve ser feita de maneira correta. Não adianta o cidadão estar de máscara, mas estar com a máscara no pescoço, né, em outros locais que não são aqueles adequados. A máscara tem que estar cobrindo a face, a boca e o nariz, certo? Aí ele será interpelado, né, caso não esteja fazendo o uso adequado, e precisa fornecer a identificação. Caso ele não fornecer a identificação, a polícia, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, vai nos ajudar, né, na identificação desse cidadão, para que então seja adotada as penalidades, né, a penalidade de multa. A segunda questão, Douglas, é em relação... A fiscalização das festas, se isso vai ser feito a partir só de denúncia ou se vai existir uma espécie de ronda, por exemplo, pela cidade? Sim, nós criamos um grupo de trabalho, né, onde está integrado a Defesa Civil, Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Vigilância Sanitária e os agentes de trânsito, né. Esse grupo ele vai ser devidamente, né, montado, e aí as ações vão ser em conjunto. Nós vamos trabalhar em conjunto constantemente, né, semana após semana, para verificar o cumprimento das medidas estabelecidas nesse decreto. Também vamos ter uma ferramenta 24 horas disponibilizada via WhatsApp, que o contribuinte vai poder, no seu telefone, acessar o seu WhatsApp e mandar uma mensagem para uma ferramenta que vai ser totalmente automatizada, né? Esse atendimento vai ser feito via um robô, né, que vai fazer, então, as perguntas, os questionamentos, para que essa pessoa caracterize esse tipo de denúncia, se é uma denúncia sobre o uso de máscara, se é uma denúncia sobre festa, se é uma denúncia sobre aglomerações, né? A pessoa é obrigada a se identificar, né? É importante frisar aqui, com o seu nome completo e o seu CPF devidamente validado por essa ferramenta, né? E aí, em caso de procedência dessas reclamações, dessas denúncias, esse grupo será acionado e imediatamente, né, a autoridade mais próxima do local vai fazer a abordagem dessas questões. Legal, obrigado, Samuel, mais uma vez. Temos espaço para mais 2 perguntas. Adelor, novamente, da Rádio São Maior, por favor. Pronto. Rapidamente o seguinte. As pessoas perguntam, muitas dúvidas sobre isso, então nada melhor do que a autoridade responder. Primeiro, se eu estiver sem máscara na rua, quem vai me abordar? O guarda municipal, a polícia civil, vigilância sanitária, quem vai me abordar? Ou quem poderá me abordar? Segundo, dentro do carro, eu estou dirigindo, eu tenho que estar de máscara também? A autoridade foram todas essas que foram citadas, né? Podem fazer a abordagem, porque elas são caracterizadas como autoridade de saúde, tanto pela portaria estadual, né, quanto pelo decreto municipal. E a questão do uso dentro dos veículos, não, certo? Isso não está obrigatório dentro dos veículos. Muito bem. Antes de encerrar, uma última questionamento aqui da jornalista Karina Manarim, que falou o seguinte: ela só queria um pouquinho mais de explicações sobre a questão dos idosos de 60 anos e do isolamento social. No caso deles também existe multa, e ela pediu para explicar um pouquinho sobre onde saiu esse cálculo dos quase R$2.000, de onde vem esse cálculo da lei, digamos assim. Bom, eu vou falar então, secretário, sobre o cálculo, daí o senhor fala um pouco melhor sobre os idosos, né? Esse cálculo da multa, ele é baseado na Lei 6.000, de 2011 do município, que estabelece as sanções sanitárias, as infrações sanitárias. O menor valor que nós temos hoje previsto na Lei 6.000 seria de 15 unidades fiscais do município, 15 UFMs, que hoje, pelo valor atual, equivale então ao valor de R$ 1.971,70. Ok, então, para finalizar, então, só esse questionamento. E só para complementar, né, Samuel, dizer o seguinte, que esta comissão, por uma opção nossa e também observando o calendário eleitoral, nenhum integrante do governo que pode disputar a eleição faz parte desta comissão. Então, quando um ambiente for interditado, não adianta procurar o prefeito, não adianta procurar o vice-prefeito, não adianta procurar o secretário e nem o vereador. Esta comissão vai ter o poder absoluto de desinterditar, enfim, de tomar as providências que são cabíveis. Para encerrar, então, a pergunta da Karina Manarim, agradeço aqui as perguntas feitas pelo Anderson de Jesus, a Adelor Lessa, pelo também Gentil Francisco e por todos que estão nos acompanhando. E a Karina Manarim, que também interage conosco, dizer o seguinte: os idosos, eles fazem parte do grupo de risco. Das pessoas que vieram a óbito,
90% são idosos, que são hipertensos e são 100% de Criciúma, hipertensos e diabéticos. Então, não é o prefeito que vai cuidar do idoso. Não é o prefeito, não é o secretário. Isso é um compromisso da família. Claro que nós não estamos proibindo o idoso de sair de casa. Nós estamos recomendando que ele não saia de casa e que permaneça em casa com todos os cuidados. O secretário Araceli faz lembrar que nós temos ainda leitos disponíveis com respiradores na UTI, mas está faltando medicamento para sedar as pessoas. Então, a situação ela é grave também por conta disso. Então, é uma questão de conscientização das pessoas. Se você não precisa sair de casa, fique em casa. Evite o contato com quem saiu para trabalhar, com quem saiu para ir no mercado. Fique em casa e com os cuidados necessários. Isso tudo vai passar. Logo, logo, daqui talvez 30 dias, nós vamos enxergar um novo horizonte, com certeza bem melhor do que este. Por isso, o pedido do prefeito é para que todos compreendam a necessidade de cumprir este decreto. Em nome do governo, agradeço a todos. Legal. Muito obrigado também, prefeito Cláudio Salvaro, Ricardo Fabres, nosso vice, todas as autoridades da mesa, a vocês da imprensa que nos acompanharam, de público, afinal de contas, a live é aberta, né? Foi uma coletiva de imprensa, mas é uma live aberta a todos. Muito obrigado pela audiência, mais um